Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Domingas Persson e esse é o curso Técnicas de Memorização e Aprendizagem Acelerada. Quem vai ensinar tudo pra gente é o expert Alberto Delisola. O Alberto é recordista latino-americano de memorização, hipnólogo, autor de um best-seller que se chama Mentes Brilhantes. Ele já foi destaque em muitas revistas, já fez várias aparições em televisão e hoje ele está aqui com a gente no Educar. Seja bem-vindo, Alberto. É um prazer ter você aqui. Eu agradeço a apresentação, agradeço a Educar e mais ainda agradeço a você que decidiu dar um basta e aprender a memorizar as coisas de uma vez por todas a partir de hoje. Claro, estou muito curiosa para ver tudo que a gente vai aprender aqui nesses 2 dias de curso. Bom, a gente vai... hoje é o dia da gente aprender como é que a memória funciona. Então você vai aprender sobre os 7 pecados da memória, como se lembrar facilmente de nomes, listas e diversas atividades do cotidiano, assim como as técnicas mnemônicas, que a gente vai aprender lá na última aula do nosso dia. Alberto, tem bastante coisa e eu acho que vai ser bastante interessante, não? É um conteúdo bastante denso, inclusive... Isso anima as pessoas a assistirem a aula, inclusive a assinarem, né, o conteúdo do Educar, para depois, se tiver algum momentinho que ele olhou aquela chamada do Facebook, poder rever isso quantas vezes quiser e ser certificado, né? Até porque o nome do curso já diz, né? É aprendizagem acelerada e técnicas de memorização. A gente vai acabar com aquele problema de como é que aqueles brancos, essas questões todas que todo mundo enfrenta no dia a dia. Como é que se chama aquela pessoa? Você dá de cara com uma pessoa que você fala, eu sei qual é o nome dela, como ela se chama, mas, né? Essas questões todas de enfrentamento assim, de memória, a gente vai resolver hoje, pelo que eu estou aprendendo. De uma vez por todas, metade hoje, metade amanhã. Muito bem. Olha, antes da gente começar a nossa aula, eu quero apresentar os nossos 2 convidados que estão aqui no estúdio, vão fazer as perguntas, vão ajudar a gente a esclarecer dúvidas ao longo das nossas aulas. Temos o Sam e o Luciano, que estão por aqui e vocês podem usar seu microfone para fazer suas perguntas, assim como vocês que estão aí em casa, entrem no nosso chat e façam suas perguntas. Como é que eu faço para entrar no chat? Tem ali participar do chat, um botãozinho verde, você clica lá e manda suas perguntas aqui para o Alberto, que a gente já vai começar a nossa primeira aula, onde a gente, esse é o dia que a gente diz assim, que vai ser o dia de você ver como sua memória funciona. Então, nessa primeira aula, a gente vai falar sobre os 7 pecados da memória, é isso? Perfeito. E, inclusive, eu quero explicar por que a gente não está começando a ensinar técnicas de mnemônica. Porque a gente tem que entender como que a nossa memória funciona. E mais do que isso, eu quero saber você que está aí em Massachusetts, você que está nos assistindo aí em Tóquio, ou até mesmo aqui no Brasil, mande aí no chat o que você tem insatisfeito hoje com a sua memória. Porque hoje a gente vai eliminar toda essa insatisfação. Então já vai julgando aí no chat o que você deseja aprender e por que você está aqui hoje. E independente de o que seja, nós vamos explicar de uma vez por todas, porque eu vou começar explicando os problemas que a gente tem com a memória. Agora, antes da gente começar, evidentemente, nos pecados da memória, eu quero falar a respeito de pequenos mitos que envolvem a memória. O primeiro é sobre entender e memorizar. Algumas pessoas têm a ideia de que a memória é melhor entender do que memorizar. Na verdade, não. A memória funciona bem realmente quando a gente entende. Eu não quero ensinar ninguém a memorizar sem entender. O que acontece é que, às vezes, tem certos conteúdos que a gente está estudando que não tem nenhum valor. Por exemplo, está estudando para concurso, mandato de segurança, prazo 120 dias. Que raciocínio que tem para esses 120 dias? Nenhum, não tem raciocínio. Então, aquilo que não tem raciocínio, a gente vai usar outras técnicas também. E já digo de uma vez por todas, quando a pessoa vê lá aprendizagem acelerada, acha que vai ser algo fácil. Gente, a gente hoje não está propondo algo que será fácil, está propondo algo que vai funcionar. Ou seja, mnemônica não significa que você não vai fazer nada. Você vai ter mais resultados porque você vai trabalhar de forma mais eficiente. E mais importante do que isso, todos os programas de televisão as pessoas me perguntam, Alberto, qual que é o segredo para ter uma ótima memória? E, na verdade, não existe o segredo. Por quê? Aquilo que a gente chama de memória são várias coisas diferentes. Então, você aí que sabe todas as fórmulas de matemática, tem boa memória para fórmulas de matemática. Nada te impede de esquecer do aniversário de casamento, aniversário de namoro. Você aí, por exemplo, que trabalha dando discursos e sabe discursos, palestras de cor, sabe dar aulas, isso não vai fazer você lembrar de onde você deixou a chave do carro, a chave de casa. E é sobre essas coisas que a gente vai falar hoje.
técnicas específicas para cada contexto. E por isso que eu quero que você já vai mandando no chat por que você está aqui hoje, qual a insatisfação que você está celebrando o fim hoje. E para finalizar e a gente poder falar já dos pecados da memória, o que é memória? A memória, a gente usa uma palavra para várias coisas diferentes. Ou seja, apesar de a gente usar memória para falar da nossa habilidade de aprender com o passado, aprender com as experiências, na verdade, memória são várias coisas diferentes. Por exemplo, quando eu aprendo a andar de bicicleta, é um processo que para sua mente não tem nada a ver com memorizar fórmulas de matemática, ou aprender um novo idioma, ou passar no Enem. Então a gente vai entender que a memória, na verdade, são várias coisas diferentes. Mas, independente dessas coisas, tem alguns princípios que sempre vão estar juntos com a memória. E esses princípios se chamam os pecados da memória. E você pode ter certeza, eu não sei que você escreveu aí de Massachusetts. Aliás, mande na mensagem também de onde está nos assistindo. Quero peço aos nossos amigos internacionais que estão nos assistindo. Mas, independente de qual a sua reclamação, certamente a transitoriedade, que é o maior pecado da memória, está envolvido. Você sabia, Domingas, que a gente chega a esquecer de 60% a 80% do que a gente aprende em sala de aula em 24 horas? Ah, eu acredito. Ou seja, você que está nos assistindo aí, talvez já assistiu aquela aula, né, na faculdade e entendeu tudo. Aí você deixa para estudar no final de semana, aquilo vai embora. A nossa memória é extremamente volátil. Ela quer esquecer. Porque a quantidade de informação que a gente tem acesso o tempo todo é muito grande, só a gente vai ter que selecionar o que é importante. É isso que você chama de transitoriedade. Transitoriedade. A nossa memória é transitória, ela é temporária. Ela foi feita para, na verdade, pensar em duas coisas. Nossa sobrevivência. O nosso cérebro só pensa em buscar prazer, fugir de dor, se adaptar ao ambiente. Você explicar para o seu cérebro que é adaptativo estudar para concurso, ou estudar para vestibular, ou memorizar a lista de supermercado, é difícil. Agora, você consegue explicar para o seu cérebro que saber o telefone daquela gatinha, o telefone daquela gatinha você guarda. Aquele encontro, você guarda. Por quê? Porque tem a ver com a sua adaptação ao seu meio. Seu cérebro está programado para isso. E aí vem a nossa primeira dica. Se você quiser memorizar alguma coisa, inclusive a nossa aula, se você deixar passar 24 horas da aula, essa aula vai embora. Você precisa de pelo menos uma revisão a cada 24 horas de 10 minutos. Se você fizer uma revisão rápida, passar o olho para cada hora de estudo, 10 minutinhos, você consegue realmente entender. E essa é a chamada curva do esquecimento da transitoriedade. Essa curva mostra que nos primeiros, se você pensar em 100% do que você sabe, que é o topo da curva, quando passar 24 horas, você esquece mais do que vai esquecer ao longo da semana inteira. Mas se você fizer uma revisãozinha de 10 minutos, aquela curva volta para cima. E quando o tempo vai passando, essas revisões precisam ser cada vez menores. Agora, o segundo grande problema que a gente tem envolvendo nossa memória se chama distração. E por que isso acontece? Qual que é o problema da distração? O problema é o seguinte. Nossa mente, ela está aqui. Pia, me ajuda aqui, Pia. Coloca aí a sua mente aqui, muito bem. Consciente e inconsciente. As pessoas acham que a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não conseguimos. Toda vez que você faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, o seu cérebro vai pegar aquilo que é mais difícil e passar para o consciente. Todo o resto vai ser feito de forma automática pelo inconsciente. Inclusive, tem um vídeo que surgiu uma vez na internet de uma mulher que estava no shopping que caiu dentro da fonte porque estava mexendo no celular. Por que ela caiu? Porque o consciente dela estava trabalhando em fazer o quê? Mandar mensagem. Então, todo o resto vai ser feito de forma automática. É o que acontece, por exemplo, quando você está lendo um livro. Vocês já tiveram a sensação de você estar lendo um livro e você percebe, passou tipo uma hora, você já passou as páginas todas, mas você está pensando em outras coisas. E você tem que voltar tudo, porque você falou, eu li isso aqui tudo e não entendi nada, né? Justamente por quê? Quem estava lendo? O inconsciente. Então, e nos dias de hoje, você que está nos assistindo com o Facebook aberto, desliga esse negócio. Desliga esse WhatsApp. Toda vez que você faz várias coisas ao mesmo tempo, a sua memória fica extremamente comprometida. E isso demanda um problema que é o seguinte. A multitarefa,
Toda vez que você alterna em tarefa, igual a gente pode ver nesse gráfico, o seu tempo disponível para cada projeto, ele se perde. Ele se perde por quê? Porque você gasta um tempo para se concentrar de novo. Então, cada vez que eu faço aquele alternar de tarefas, eu tenho um problema. Agora, quer saber se sua memória está boa? Vamos fazer um teste agora com você. Sim, você que está aí nos assistindo. Fazer um teste com a sua memória agora. E esse teste vai ser bem interessante. O teste vai ser o seguinte. Vão ter pessoas passando uma bola de basquete. E você vai contar, atenção, pode ter um prêmio para a pessoa que acertar aí no chat o resultado, hein? Pode ter um prêmio. Aquela pessoa que acertar talvez seja premiada. Você vai contar quantos passes as pessoas de branco, atenção, apenas as de branco, elas vão fazer com a bola de basquete. Tá concentrado? Então, beleza. Pode colocar, por favor, coloque o teste. Vamos lá. Eu contei 24. Mas... Você contou passos demais. Eu contei 10. 15, Você contou 10? A resposta certa é 15. Eu contei 13. Contou 13. Você aí de casa, mandou no chat? Manda aí no chat quantos passos você ouviu. Eu falei que poderia ter um prêmio, mas foi, pegadinha do Alberto. Eu só queria que você ficasse atento, porque eu sabia que se eu não falasse nada, que você não ia ficar atento ao teste. Mas se você quiser saber a importância do teste, quantas vezes você contou? Será que você acertou? Bom, o número correto de passos era 15. Mas, será que você acertou? E mais do que isso, você viu o gorila? Coloca lá o gorila para todo mundo ver. Gorila? Pera aí, que gorila? Vocês viram o gorila? Como assim, que gorila? Gente, olha o gorila, atenção. Vamos lá. Voltando. Ah, o gorila! O gorila passou. Tá brincando? Não é possível. Que é isso? Alberto, não tá brincando que esse gorila passou ali? Esse teste foi feito por psicólogos com várias pessoas. 66% das pessoas não veem o gorila. Esse é outro vídeo. Não, o isso Luciano acontece... tá achando que foi fraude. O pessoal tá falando aqui que o vídeo é diferente, Não, hein? é outro vídeo isso aí. Esse é outro vídeo. Agora, se você quiser ver depois essa aula de novo para ver que o vídeo é o mesmo, vai ter que assinar agora Educado. Não vai ter jeito. Vai ter que assinar para ver de novo. Tá vendo? Agora, mais importante desse vídeo é o seguinte. Não, mas tem gente que acertou quase. Marcos Macedo disse que foi 14, Renata disse que foi 14, Diego Alves disse que foi 16 e a Edilane Lima, 15. Parabéns! Você vai ganhar um troféu joinha do Alberto. Aqui, ó. O seu prêmio. A Vanessa Borges disse que também não viu o gorila. Vanessa, também foi muito difícil mas isso aí. As pessoas têm que entender que não ver o gorila é uma boa coisa. Porque você está atento. Concentrado. Isso chama atenção seletiva. Tá. Isso mostra por que é tão perigoso você que dirige usando o celular. Porque, na verdade, seu cérebro, aquilo que ele não capta, ele transforma no gorila invisível. Ou seja, ele complementa aquela informação. Seria, como está focado contando lá o passe de bola, e por isso que a gente não consegue enxergar o gorila? Porque você está focado no branco, aquilo que é preto não importa. E você deixa no automático e o gorila se transforma na pessoa que está de preto. E esse teste, ele inclusive ganhou um prêmio de testes que nos fazem rir, mas para depois nos fazer pensar. E aí, qual que é o seu gorila invisível? Jogar esse gorila fora, hein? Teve gente que viu o gorila. O Jefferson, o Santiago, será que ele viu? Não sei se viu, só comentou aqui. Será que ele viu na primeira vez, né? Esse negócio. Pois é. Não, da segunda eu vi. Mas aí vocês já estão fazendo bagunça. A Carla Flor disse o seguinte, que ela contou 13 e viu o gorila. Tá bom. Porque, na verdade, o interessante é que quando a pessoa erra a contagem, aumenta a chance de ver o gorila. Tá. Porque ela perdeu a atenção.
Se você tiver compenetrado, a chance de ver o gorila diminui. Nossa, eu quis tanto acertar que eu vi em dobro, né? Eu vi 24, gente. Deixa eu só fazer... Foi muito legal essa introdução e a gente está falando aqui dos problemas que as pessoas têm e por que elas estão aqui assistindo o nosso curso. Inclusive, adorei que você falou, desliga esse Facebook. Muitas vezes as pessoas ficam ali com todas as janelas abertas, achando que podem fazer tudo, né? Sim. Queria só voltar, porque você perguntou qual Sim. é a sua insatisfação. Olha, a Heloísa diz que só consegue fazer compra com listinha, a Joyce diz que a memória dela é seletiva demais, que essa é a questão da memória seletiva. O Fábio quer memorizar conteúdo para o vestibular, foco no aprendizado, tem gente com problema em aprender um idioma novo. Então, gente com faculdade, o Matheus Monerá está dizendo que não consegue prestar atenção na aula. Só para dizer algumas das questões, né, que eu acho que você já se deparou com essas... A Beatriz diz que está estudando para concurso e tem problema de memorizar, são 12 matérias diferentes. Acho que é legal porque é exatamente tudo que você comentou aqui, né, Alberto? Justamente. Os problemas das pessoas de casa. E o mais interessante é o seguinte, cada problema desse que você mandou para a gente, cada problema tem uma solução específica. Mas essas questões que a gente está falando da fundação da memória serve para tudo. Ou seja, independente se você quer lembrar mais nomes de pessoas, a lista do supermercado, aprender um novo idioma, fazer várias coisas ao mesmo tempo é uma péssima ideia. Não fazer revisões é uma péssima ideia. E agora, continuando, quero falar sobre o bloqueio de memória. O que é o bloqueio de memória? O bloqueio, algumas pessoas chamam de branco. O branco acontece frequentemente com memórias de curto prazo. Às vezes pode acontecer de longo prazo, mas geralmente é de curto prazo. É você que é malandrinho, que a prova vai ser na sexta, começa a estudar que dia? Que dia que ele começa a estudar? Que dia que o cara vai ter... Que na Luciano véspera. está dizendo que é ele. O menino tem prova na sexta, ele briga com o professor do primeiro horário para poder estudar na aula dele. Ele quer estudar na aula do cara. E esses conteúdos que estão assim, eles estão mais propensos a serem esquecidos, porque eles são memória de curto prazo, que tem um envolvimento emocional, ou seja, ela só fica armazenada porque você precisa da prova. Aí chega a prova, você já fez, já acertou, você joga tudo aquilo fora. Agora, como lidar com esse bloqueio, com esse branco? A pior coisa de lidar com bloqueio é insistir. Vamos supor que eu te perguntasse o seguinte, você se lembra o nome do filme do Sylvester Stallone, em que ele é um campeão de queda de braço, o braço de ferro? Aí o que sua mente faz? Lembra Rambo, Rock. Por quê? Memória precisa de gatilho, precisa de uma coisa que dispara. E o Rock e o Rambo são gatilhos mais fortes do ator Sylvester Stallone. Esse filme que chama Falcão, ele é um filme mais desconhecido. Então, o que sua mente faz? Você pensa assim, é Rambo? Não é Rambo não. Rock. Não é Rock, não. Rambo não é Rambo. Eu sei que não é Rambo. Só que quanto mais você insiste, quanto mais você vai insistindo, mais essa questão emocional surge. Então, na prova, se você está tendo um branco de matemática, se for uma prova de Enem, concurso, muda de assunto. Se você mudar de assunto, vai ficar mais fácil, porque aquela ansiedade vai embora. Esses dias, por coincidência, passou esse filme na televisão. E eu falei, estava indo deitar, já era tarde da noite, e aí eu falei, puta, o Rambo. E mesmo vendo o filme, não veio na hora. Você nem imaginava que o Rambo era campeão de queda de braço. Não, eu já imaginava, eu sou fã do cara, mas não lembro. Eu já ia dizer que esse filme aí não existe, o Alberto está inventando. Eu tô inventando. Então você aí que tem branco de memória, você tem branco? Faça o seguinte. Primeiro, faça um estudo que não seja tão a curto prazo, porque o branco acontece mais com curto prazo. E segundo, faça uma concentração em outros assuntos. Porque, vamos supor que você está tentando lembrar o nome do Rock, está lembrando o nome do filme, do Falcão. Aí você desistiu. Aí à noite você vai lá em casa, chega em casa, fazer aquele mexidinho, vai fazer aquele mexido, aquele ovo frito. Não pensa mais nada daquilo. É Falcão. A gente tem a impressão que a nossa memória é tipo um download. Quando você quer lembrar de alguma coisa, parece que, mesmo que você não pense a respeito, aquele download está sendo realizado. Então a gente tem que entender isso. A gente não pode ficar insistindo. Não pode ficar insistindo. Agora, outro erro da memória bem interessante é a chamada atribuição equivocada. Muito bem, como que funciona a atribuição equivocada? A gente, na atribuição equivocada, a gente confunde memórias.
É comum a pessoa me ver no programa de televisão e falar, ô Roberto, te vi no programa tal. A gente não vai fazer publicidade aqui, não chegou aí dentro do carro os royalties. Mas aí o cara chega, Alberto, eu te vi no programa tal. Não, mas eu não fui não, eu fui em outro programa. Não, foi sim, olha só. Eu vi, eu te vi. Eu tava lá, né? Eu acho que havia uma experiência maior. E antes da gente poder falar a respeito um pouco mais da atribuição equivocada, eu quero testar ainda mais sua memória. Vamos fazer um teste agora, em que você aí do chat, eu vou ler para você umas palavras. Atenção, pessoal, convidados também. Opa, eu vou peraí. ler. Agora, atenção. Atenção. É um teste que eu vou ler algumas palavras. É para anotar? Só que vocês não podem anotar nada agora. Tá. Então você aí, não anota nada agora. Não anota nada. Assim que eu falar valendo, você começa a escrever o máximo de palavras possível daqui. E manda no chat. Manda no chat. Assim que eu falar valendo, já pode mandar no chat. Não vai ter tempo, não. A gente pode ficar 7 horas fazendo isso. Não, peraí, nossa aula só tem mais 20 minutos. Vamos lá. As palavras são... Atenção. Desligou o Facebook? Desliguem. Porta, vidro, vidraça, sombra, prateleira, peitoril, casa aberta, cortina, quadro, visão, brisa, faixa, tela, persiana. Podem escrever o máximo possível. Escreve o máximo possível. Vai, Domingos, escreve o máximo possível também. Depois. Eu quero saber o pessoal aqui. Escreve o máximo possível. Não, o pessoal do casa, chat... O pessoal já pode escrever o máximo possível no chat. Não, porque não, aproveito só para te contar que não tem ninguém em Massachusetts, até onde a gente saiba, mas tem a Elaine que está lá na Flórida. É Elaine Marte. Um abraço para a Elaine. Ela está em Marte e na Flórida ao mesmo tempo. Elaine Marty. Um abraço para você, Elaine. Espero que esteja gostando da aula. Prazer ter alguém tão longe assim. Já escreveram? Vão escrevendo o máximo de palavras possível. E agora a gente vai aprender um pouco mais sobre a memória. Uma coisa interessante. Você aí de casa, nossos convidados aqui, levanta a mão quem escreveu porta. Escreveu porta. Você aí, quem escreveu porta, escreve no chat se lembrou de porta. E quem escreveu persiana? Olá, Luciano. Por que escreve persiana? Por que a maioria escreveu porta e persiana? A gente chama de fenômeno da recência e primazia. Tudo aquilo que é ensinado logo no início e logo no final, a gente memoriza melhor. Então, aquilo que você falou, porta, a sua atenção está muito grande. Só que essa atenção ao longo do teste vai diminuindo. E chega no final, ela volta com força total. Tá. Agora, o mais interessante é isso. Ainda não é isso. Quem aí de casa que escreveu janela? Escreveu janela? Escreveu janela? Escreveu janela? Não escreveu janela? De acordo com esse teste, 85% das pessoas escrevem janela. Mas qual o problema disso? Não tem janela na lista. Nossa, a Rosa escreveu que tem, o Matheus escreveu que tem, o Felipe escreveu que tem, e a Rosa, todo mundo escreveu que tem. Tá vendo? Todo mundo escreveu que tem janela. Olha só, não é porque todo mundo tá falando que tem janela, certo? O teste é meu, eu que mando no teste, eu que falei as palavras. Então, o curioso é o seguinte, a nossa memória, ela é muito frágil. Inclusive, isso mostra como que é perigoso o jeito que, às vezes, a gente pode interrogar alguém sobre alguma coisa. Se a gente for de uma forma muito agressiva, essa pessoa pode acabar, de alguma forma, lembrando de coisas que nem ao menos aconteceram. Coisas que simplesmente aconteceram apenas na sua imaginação. E, enfim, o pessoal aí comentou que viu janela, né? Não, o pessoal viu. E qual que é a explicação para isso? Você vai fazendo a nossa imagem memória, na sua a gente vai cabeça? criando imagens. Esse que é o problema. A nossa memória, ela não é uma fita de vídeo, ela é um processo. É como se você fosse criando várias associações e essas palavras foram criando uma cena de uma sala. E ao criar a cena da sala, a pessoa visualizou a janela. Por isso que nossos convidados, aí o nosso pessoal aí de casa, viu a janela. Nossa memória é extremamente frágil. Entendi. E por isso que a gente tem que sempre estar monitorando nossa memória e entendendo os pecados da memória. Muito interessante. Agora, outro pecado da memória muito interessante é o chamado viés
pessoal. O que é isso aí, Alberto? Nós modificamos nossas memórias de acordo com aquilo que a gente acha que é certo. Fizeram um teste muito legal, que um cara pegou um texto nos Estados Unidos para dar um discurso, em que ele ia falar tanto dos republicanos, elogiando os republicanos, quanto elogiando os democratas. E 50% no meio do discurso. E tinham republicanos e tinham democratas. Para quem está aí assistindo, é como se tivesse um discurso de alguém falando de PSDB e PT. E naquele discurso, quem era dos democratas falou que teve certeza que o cara era um democrata. As pessoas que eram republicanas tinham certeza que o cara era republicano. A gente quer se enganar. E isso é um problema. Às vezes você pergunta para uma pessoa de idade, a pessoa tem, sei lá, 80 anos de idade, toda boazinha, faz carinho nos netinhos, abraça, tem 10 cachorros. Aí chega para ela e fala assim, eu nunca bati nos meus filhos. E os filhos lembram. Os filhos lembram. Os filhos lembram. Eles lembram que eles já apanharam. E por quê? A pessoa quer lembrar. Tem o grande filósofo Cazuza que dizia, mentiras sinceras me interessam. E tem a ver com isso. Tem a ver com a viés pessoal. Seria a memória seletiva também ou a memória seletiva é diferente? Na verdade, a nossa memória sempre é seletiva. Sempre é seletiva. A gente não aprende se a gente não tiver interesse. Entendi. E quando eu falo de interesse, lembra quando eu falei de consciente e que eu falei de inconsciente? Sim. O interesse não é só consciente, é interesse inconsciente. E isso é um problema. Por exemplo, você está lá, por exemplo, sentado, deitado no sofá. Você está deitado no sofá e é hora de estudar. Por que às vezes é tão difícil a gente fazer uma atitude em direção ao nosso sonho? Porque existem questões inconscientes. Ou seja, inconscientemente, o seu corpo prefere aquilo que é imediato, que é descansar no sofá, quer deitar, quer relaxar. Então a nossa memória vai selecionando isso. E é claro que essa distorção tem a ver com a memória seletiva. E é bem interessante. E é bem interessante isso. E a gente tem que se policiar em relação a isso. A gente, às vezes, porque alguém comentou de alguém, por exemplo, você viu como que fulano de tal é ranzinza? Você nem conhece a pessoa e você já começa a imaginar que a pessoa é ranzinza. Sim. E já começa a tratar a pessoa mal, aí a pessoa te trata mal de volta e você fala, essa pessoa é ranzinza. Então a gente tem que ter uma noção maior sobre isso, uma noção melhor das fragilidades da nossa memória. E continuando agora com essa fragilidade, vou falar agora sobre a sugestionabilidade. Sugestionabilidade. Eu quero fazer um teste diferente com você aí do chat. É um teste que as pessoas que estão na sua casa vão achar que você é louco. Mas você não é louco. Você está apenas assistindo o curso do Educar. E como que vai ser esse teste? Esse teste é o seguinte, Domingos vai participar também. Eu posso contar que eu já fui hipnotizada, já passei por várias situações. E vai ser um teste. Lembre-se que eu tenho que moderar esse curso até o final. Não, vai conseguir. E você aí de casa, se você quiser ter a experiência, você vai repetir junto comigo o que eu falar, beleza? É só você repetir, eu vou falar uma palavra, e vocês aí de casa, e vocês aqui repetem junto comigo. Tá. Ao final da repetição, eu vou fazer uma pergunta. E nessa pergunta, você vai me responder. Você é livre para responder da forma que você achar correta. Você de casa também. Agora, é importante que você de casa repita em voz alta. Senão você não vai ter o fenômeno acontecendo. E depois eu quero que você mande no chat. Que você conte se o pessoal da sua casa achou que você era doido, ou como que foi esse teste, como foi o resultado do teste. E a palavra que eu quero que vocês repitam comigo em voz alta vai ser EMA. Então, repita comigo. EMA. 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 Pessoal de casa também. EMA. 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 A parte clara do ovo se chama? Gema. Não chama gema, não. Oh, gente! Não chama gema, não. Pera aí. Ah, pessoal meu Deus. acha que chama gema. Alberto. Pegadinha do Alberto. Muito bom, muito Agora, bom. outro teste que eu vou fazer. Que olha, mas foi bom que vocês falaram juntos, hein? Isso é que é bom, o time unido. O time unido. Eles caem nas juntos. pegadinhas juntos. Sim. O segundo teste, agora você sabe já que pode ter pegadinha do Alberto. A palavra vai ser branco. Então, vai lá comigo. Branco. 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 A vaca bebe? Leite. Não.
Água. Água. Gente, não é possível. Ó, tá vendo? Ainda bem que eu não participei. Eu só tô recriminando. Ô, Por que Não, acontece vem com a isso? A gente, de certa forma, é sugestionável. Isso tudo sugestionabilidade pro cérebro, é isso? Sim, o nosso cérebro, ele é sugestionável. Branco, leite. A vaca bebe Mas leite. por que acontece isso? Porque quando eu te falo uma palavra, todas as palavras que são parecidas com aquela palavra são pré-ativadas. Elas ficam pré-ativadas no seu cérebro, elas ficam mais próximas do seu cérebro. Por exemplo, se você simplesmente, sei lá, pensa, por exemplo, no seu pai, o nome do seu pai, o nome de sua mãe vai vir junto, o nome dos seus irmãos vão vir junto, esses números estão todos armazenados muito perto uns dos outros. Então, a sugestionabilidade é isso, nós estamos sendo sugestionados pela publicidade, pelos nossos amigos, pelo nosso dia a dia, pelos nossos pensamentos, e a gente tem que policiar isso. Sim. E a gente tem que ter o menos de distração possível, né? Essa questão de você dirigir, de você estar acionando, fazendo várias outras coisas. Eu sempre digo que o nosso HD também está cheio, né? Porque tem muitas informações que você recebe o tempo inteiro, né? Eu tenho a impressão que o nosso HD hoje é só um Facebook gigante. As pessoas, elas estão pensando cada vez menos, e isso é um problema que a gente tem hoje. A gente tem que monitorar mais isso. Sem dúvida. A Késia está dizendo aqui, Késia, cara, minha memória é ridícula. Um depoimento sincero da Késia Super Ataíde, sincera. né? Vamos lá, o que a gente tem? O que a Agora, gente tem agora? Agora a gente vai falar sobre persistência, Ótimo. que é o nosso último pecado da memória e que tem muito a ver com a nossa hipnose, a ver com a nossa sugestionabilidade. Tá. Você já viu como que é difícil você cancelar um pensamento negativo? Como que é difícil você cancelar alguma coisa que te incomoda? Às vezes, teve um dia que um dia especial, eu estava no posto de gasolina, mandei abastecer o carro. Aí, imaginei que eu estava seguro, abaixei o vidro. Aí tocou aquela música. Essa música nunca mais saiu da minha cabeça. Nunca mais saiu da minha cabeça. Esse é o pecado da persistência. Por que acontece isso? Toda vez que você pensa em algo que você não quer, você está ativando essa coisa. A gente tem que parar de focar nossas metas naquilo que a gente não quer. Temos que focar naquilo que a gente quer. Então, por exemplo, quando eu falo, não pense em um elefante branco. O que você fez? Na hora a gente pensou Na no hora você elefante imagina. branco. Aí o que a pessoa de casa faz? Eu não quero ter uma memória ruim. Não quero. Eu não quero. E isso não é nem uma questão motivacional nem nada, é uma questão de técnica mesmo, é Sim, isso? o problema é, a gente inconscientemente produz a imagem referente à frase. Só que o não produz imagem. Não sei se já tiveram essa sensação Sim. de estar, por exemplo, com medo de derrubar alguma coisa. Você está com uma bandeja, aí você começa a se concentrar na bandeja. Aí você vai se concentrando na bandeja e vai se concentrando e vai se... Não pode cair, não pode cair, não pode cair, e ela cai. Já aconteceu comigo no cinema e pipoca. Não pode cair, não pode Não cair. vai cair, não vai cair, não vai... Tá, e foi. Não, e o mais interessante é que as pessoas acham que eu estou aqui porque eu tenho memória brilhante e falam assim, mas quando que você começou a ter uma memória brilhante? E não sabe que eu comecei apenas em 2005 a trabalhar com memória. Eu era o cara mais esquecido do mundo. Então você aí, ó, já não sei se já aconteceu, o que aconteceu comigo, que era ter ido para a faculdade de carro, eu não estava acostumado a ir de carro. Aí eu fui de carro. Aí eu voltei de ônibus, deixei o carro lá. E cheguei em casa, achei que o carro tinha sido assaltado, tinha sido roubado. Depois teve um dia que foi pior ainda. Teve um dia que eu cheguei e estava no shopping. E tem uns shoppings, eu sou de Belo Horizonte, tem um shopping especial que eu jamais farei publicidade, que coloca várias escadas rolantes nos mesmos pisos, no estacionamento. Eles fazem isso para você ficar perdido lá dentro. Você ficar horas lá Você dentro. dá mais umas voltas, Aí aí você você fica vai fazer mais perdido. Você não voltas. vai embora nunca mais. Você Nunca fica vai ficar comprando. presa. Cara, teve um dia que, quando eu tinha memória péssima, que eu estava buscando meu carro e eu não achava, e tinham vários pisos e todos com essas escadas iguais. Aí eu fiz a minha primeira técnica de memória. Perdeu o carro, vai pro cinema.
Aí eu fui pro cinema. O filme terminou às 11 da noite, achei meu carro. Achei meu carro. Brincando. Esvaziou o estacionamento, sobrou só seu carro, Com né? certeza. É uma com boa certeza. técnica. Agora, por que eu tô falando isso? Tô falando isso porque você talvez tenha problemas que não são tão ruins quanto os meus. E a gente, depois que a gente fala sobre os pecados da memória, a gente consegue entender que a nossa memória, na verdade, depende de um hardware que você já tem. Só que as estratégias são erradas. Então, se você fizer revisões corretas, se você parar de fazer várias coisas ao mesmo tempo, pare de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Se você se policiar mais, você monitorar mais a sua memória vai funcionar de uma forma cada vez mais brilhante. E aí você não vai ter que ficar esperando o filme acabar e o shopping esvaziar para você encontrar o seu carro. Justamente. Né? Perfeito. Agora, um problema que envolve o bloqueio e todos esses pecados, que eu falei de inconsciente, vou fazer um desenho aqui para a gente entender melhor essa questão inconsciente, por que esses pecados agem na gente. Isso que a gente chama de teoria da mente. Teoria da mente. Imagina que aqui estão seus instintos. Aliás, os instintos básicos que a gente nasce é agarrar e sugar. Piaget, já tinha percebido isso já. Então, se você aí viu aquele nenenzinho, recém-nascido, pôs a mão perto da mãozinha dele, ele agarrou, não significa que ele gosta de você. Isso é puramente instintivo. Aí o que acontece? A gente, de acordo com a nossa experiência, a gente vai tendo coisas que são positivas e coisas que são negativas. Ou seja, talvez você tenha experiências com memória que são ruins. Teve experiências que são ruins. E essas experiências vão ficar aqui presas no inconsciente. Você não tem acesso a isso. Então, Entendi. Na verdade, vocês já tiveram a sensação que existe uma outra pessoa guiando sua vida. É esse inconsciente. Porque aquilo que a gente chama de eu, que é esse consciente aqui em cima, isso aqui é menor que 5%. É menor que 5%. Então, agora, como que a gente consegue alterar isso? Pois é, até uma pergunta do Diego Alves, que está aqui dizendo que ele está até, acho que me disse que quer estudar para concurso, né, Diego? Ele quer saber se a memória tem um limite, que acho que tem a ver com isso que você está falando. Justamente, o limite da nossa memória, as pessoas acham que elas não estão aprendendo pelo excesso de coisas que elas estão memorizando. E não é isso. Na verdade, elas não estão aprendendo porque o cérebro sempre memoriza milhares de coisas. Milhares de coisas. Só que se você não faz um filtro dessas coisas, você vai memorizar coisas que são erradas. Então, voltando aqui nessa teoria da mente, o problema é, se você não criar uma estratégia correta, esse menos não vai virar mais nunca. E o pior é que quanto mais você tem aquele desempenho errado, e você, por exemplo, não está passando em prova de concurso, eu sou um idiota, eu sou burro, sou o pior ser do universo. Você cria esse pensamento, você cria essa crença, e essa crença vai guiando sua vida. E o pior é que quando isso vai surgindo uma coisa que a gente vai chamar de profecia autorrealizadora. Que é o quê? O cara fala assim, eu sei que eu não vou passar nunca. Faz a prova, não passa, vai mal, e simplesmente vai indo cada vez pior. Por quê? Porque essas coisas estão dominando ele. E quanto mais ele vai fazendo errado, mais você faz errado, mais as coisas vão acontecer de forma errada. Então hoje a gente vai aprender a mudar isso aqui. Ótimo. Muito bom. Agora, eu queria saber... Tá todo mundo aqui muito feliz. Agora, antes da gente... Diga. Para a gente poder encerrar essa aula e explicar uma questão interessante, nessa primeira aula, eu falei sobre os fundamentos da nossa memória. Falei como que a nossa memória funciona. Por que é importante repetir, por exemplo. Tá. Por que é importante ter atenção, por que é importante não fazer várias coisas ao mesmo tempo. Agora, quando a gente aprende técnica de memória, você vai entender a importância de duas coisas diferentes. Estratégias externas e estratégias internas. Grande parte das técnicas que eu vou passar para vocês são estratégias do quê? Internas. Qual que é a diferença? Estratégia interna é aquela estratégia que é puramente mental. Você cria uma estratégia puramente mentalmente. Agora, tem estratégias que são comportamentais e que funcionam muito bem. Por exemplo,
sem tomar um remédio. Olha, se você colocar um despertador no celular, é talvez a melhor opção. Sim. Porque eu não posso deixar de tomar aquele remédio. Agora, se você, por exemplo, esquece a chave de casa, eu vou ensinar estratégias internas para não esquecer a chave de casa. Ótimo. Mas tem estratégias que são externas. Por exemplo, memória, estratégia externa tem a ver com hábito. Ou seja, você agora que esquece a chave, sempre cria o hábito de colocar a chave no mesmo lugar. Você chega em casa, coloca a chave, carteira. Eu faço isso, funciona muito bem. Funciona bem. Olha só. Você tem que chave. criar Não um tem esse problema. ritual. Inclusive, quando a gente trabalha com idosos na neuropsicologia, os idosos, frequentemente, eles, quando têm Alzheimer, esquecem o horário de tomar remédio. A gente ensina a criar o hábito de lembrar do remédio associado ou à comida, Sim, o horário de horários comer. de dormir, horários que têm a ver com a rotina. Tá. Então, ele lembra mais facilmente, esse remédio é antes de dormir, esse remédio é antes de comer, porque se o remédio não tiver uma estratégia relacionada à rotina, não vai funcionar. Entendi. Eu queria saber, Alberto, tem aqui uma questão da Larissa Rodrigues, ela diz que a memória dela sempre falha quando ela quando ela fica nervosa durante as entrevistas, o que pode ser um super problema quando você está procurando trabalho. E a Valiene Brasil diz que ela tem dificuldade com datas, nomes, que ela está estudando aqui para o mestrado, esquece os nomes com muita facilidade, que acho que é uma questão de muitas pessoas. Isso, nessas estratégias, a gente pode minimizar essas questões também? Olha, você aí que não sabe o nome daquela pessoa que está sentada agora ao seu lado. Essa pessoa você vê ela todo dia. Você vai resolver esse problema hoje. Vou ensinar técnicas específicas para aprendizagem de nomes de pessoas. Agora, essa questão emocional, que ela fala que ela fica nervosa, a gente tem que entender o seguinte. Existe, pelo bloqueio, pelo branco, existem uma força das emoções na nossa aprendizagem? Sem dúvida. Um exemplo. Se eu perguntar para você aí de casa, o que você estava fazendo quando caíram as Torres Gêmeas, você provavelmente se lembra. Todo mundo vai lembrar. Às vezes, antigamente, eu perguntava se você lembrava o que você estava fazendo quando Ayrton Senna morreu. Só que aí meus alunos sempre eram tão jovens que eles nem tinham nascido. Ayrton quem? Aí eu acabei interrompendo essa pergunta do Ayrton Senna. Mas joga aí no chat, você lembra o que você estava fazendo quando as Torres Gêmeas caíram? Você lembra o que estava acontecendo quando Ayrton Senna morreu? Porque a nossa emoção, ela tem um papel fundamental na nossa aprendizagem. Agora, a emoção de uma forma negativa, a ansiedade, ela realmente atrapalha. Mas ela atrapalha muito mais uma memória de curto prazo. Então, por exemplo, se você está nervoso e alguém te pergunta qual é o seu nome, eu vou lembrar que o meu nome é Alberto, mesmo que esteja nervoso. Mas se ele me perguntar uma coisa que eu aprendi ontem, dificilmente eu vou saber responder. O branco, esse bloqueio que eu falei a respeito, ele fica muito poderoso com memórias que são recém-adquiridas. Então, o grande segredo é você se preparar para essas entrevistas com um prazo bem maior do que você está preparando atualmente. E fazer ensaios. Ao ensaiar, a gente tem uma perspectiva bem melhor a respeito do nosso desempenho. Aliás, você diz ensaiar, falar alto mesmo, Sim. dizer as coisas que você vai dizer naquela ordem, como se fosse um ator mesmo, né? Sim, inclusive é curioso que algumas pessoas que comentam comigo, que são professores hoje, e falam o seguinte: você acredita que eu só aprendi essa matéria porque caiu essa matéria para eu dar aula na faculdade? A pessoa está na faculdade, tinha uma matéria que não lembrava, não aprendia de jeito nenhum na graduação. Mas aí que surgiu a cadeira para ele ensinar, surgiu aquela matéria para ele ensinar, ele acabou aprendendo. Por quê? Quando você repete em voz alta, você vai criando mais gatilhos de memória. Aliás, deixar claro isso. Vamos supor que você está estudando para uma prova e você escreve. Eu vou falar sobre técnicas de resumo depois, em outra aula. Mas você escreve, você criou um gatilho. Mas se agora, em vez de escrever, você repete em voz alta, você criou um gatilho completamente diferente para o mesmo assunto. Sim. E você vai criando gatilhos cada vez mais diferentes e cada vez mais interessantes. E quanto mais gatilhos você tiver,
mais facilmente você vai acabar se lembrando. Aquela técnica também de quem está estudando para uma prova, de ler antes de dormir, é uma coisa legal também, não é? Porque você faz aquela revisão que você falou que é importante. Perfeito. Inclusive, atenção, o momento que a memória temporária é jogada fora é no sono. É igual no Divertidamente mesmo, no filme. É igualzinho. Os tipo neurocientistas elogiaram muito o desenho por conta do Divertidamente. Se você está, por exemplo, querendo e pensando a respeito de... você vai, por exemplo, vai fazer uma prova. Se você simplesmente está deitado e não faz a revisão mesmo de dorme, é no dormir que aquele negócio vai ser apagado. Igualzinho Divertidamente, você vai apagando, vai apagando. Então você lê antes de dormir é bom, mas não na cama, certo? Olha que importante. Não na cama, porque você já tem um condicionamento de que a cama é o lugar de dormir. Aí o que acontece? Surge um problema seríssimo, que a pessoa vai para a cama na hora de dormir, tem dificuldade de dormir, e quando ela vai estudar, ela tem sono. Então, fica uma bizarro. associação perigosa. Muito perigosa. Entendi. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Legal. Agradeço aos nossos convidados pela participação extremamente pertinente, divertida, Domingas aí. Que com ótimo, as suas não? intervenções. E você aí do chat. Não, inclusive você perguntou, o pessoal está falando aqui, olha, o Cineia Santos, a Alessandra Rufo, a Larissa Rodrigues, o Ismael Black, pessoal lembrando de onde estava quando as Torres Gêmeas caíram. Para isso eles têm a memória. E tem gente que lembra da época do Senna também, Alessandro, Ismael. O Ismael está dizendo que ele estava assistindo o filme do Robocop. Nossa! Aí detalhe, que olha que para finalizar, fechar com chave de ouro, ele falou que tinha memória ruim, se lembra que quando o Ayrton Senna morreu, estava vendo o filme do Robocop. Ou seja, é uma questão de definir o que vai ser realmente memorizado. Legal. Bom, Alberto, a gente terminou de ver então os 7 pecados da memória? Sim, estamos encerrando já. Daqui a pouquinho a gente vai ver, na próxima aula, a gente vai falar sobre como se lembrar de nomes, fisionomias, listas de supermercado e outras atividades super importantes do dia a dia que acabam passando batido nessa nossa vida super corrida. Bom, a gente vai encerrando então por aqui a nossa aula de número 1, onde a gente está aprendendo técnicas de memorização e aprendizagem acelerada com o Alberto Delisola. Educar, sucesso é aprender sempre.